Olá, queridos irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo nessa quarta-feira. Aqui nós estamos aqui no Ministério Adoração e Graça. Nesse momento nós vamos passar um tema. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Amém? Te convido, você que está chegando agora, você que está nessa noite aí online no seu Facebook, eu gostaria de te convidar para que juntos possamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Hoje Deus colocou esse tema no meu coração, que é a graça de Deus. Eu te convido nesse momento a fazer uma breve oração para que nós possamos dar início. Nós sabemos que pelo decreto que o governo passou aí no nosso estado, nós estamos respeitando, não está tendo culto, mas nós estamos aqui para fazer o culto online, porque a obra do Senhor não pode parar, tá? E desde já estou te convidando para você compartilhar, dar seu like, para a glória do nosso Deus. Então nós vamos respeitar esse decreto e somente online, aqui no Ministério Adoração e Graça. E depois que se normalizar tudo, a gente vai fazer os nossos cultos presenciais. Amém? Seja bem-vindo, você que está chegando agora. E eu creio que Deus tem uma palavra forte para teu coração nessa noite. Amém? Vamos lá. A graça de Deus significa um favor. Na verdade, é um grande presente do nosso Deus para toda a humanidade. É um presente de Deus para nós, né? Quando confessamos nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, Ele derrama uma graça muito especial na nossa vida. Por quê? Porque Deus é tão bom que Ele dá a graça dele a toda a humanidade, né? Você que não serve a Deus, mas você recebe a graça. Isso na teologia a gente chamamos de graça comum. E quando você passa a ser uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, você recebe a sua salvação, você professa essa fé em Cristo, e desde em diante você passa a ter essa graça especial, esse favor de Deus, que Deus mostra o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, através do seu grande sacrifício na cruz. A Simone já chegou aqui com a gente, seja bem-vinda, Simone Valdez, viu a essa live, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, e todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja que estão aí chegando, e eu creio que Deus vai sempre nos alimentar com a sua palavra. Compartilhe, dê o seu like. Então, quando a graça de Deus, como eu já falei, é um favor, é um presente de Deus a todos nós. Na verdade, quando confessamos Jesus, Ele derrama a sua graça sobre nós, na nossa vida. Não merecíamos a salvação, não merecíamos o perdão de Deus, né? O amor de Deus, mas Deus demonstrou o seu amor. Quando o homem caiu, Deus logo desde a fundação do mundo, ele já tinha um decreto para que Cristo viesse nessa terra, e na plenitude dos tempos, como Paulo fala em Gálatas 4:4, né, o Messias ia aparecer, ia para o Calvário, ia morrer, ia derramar essa graça salvadora a toda a humanidade, que a gente vai ver lá na frente. Então a gente não merecia de Deus a salvação, perdão, o amor de Deus, mas Ele nos amou primeiro. Deus ama tanto o homem porque Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando o homem cai ali no Éden, né, Deus logo providencia no futuro a graça salvadora através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem merecer, Deus nos dá as incontestáveis bênçãos da sua graça, né? A gente não merece o amor de Deus. Por quê? Porque somos falhos. Nós erramos, nós pecamos, mas quando a gente pede perdão para Deus, quando a gente reconhece os nossos erros, né, Deus ele se agrada desse processo nosso, Deus ele se agrada de tudo que nós queremos fazer de bom em prol da nossa vida. Então, quando você ajuda uma pessoa, quando você fala do amor de Cristo, quando você compartilha em todos os sentidos aquilo que Deus te dá, você já está demonstrando a graça de Deus na sua vida.
Então, tudo que você faz de bom nessa terra, tudo que você faz em prol do teu próximo, é a graça, é uma reflexão da graça, do poder de Deus na sua vida. Essa graça, ela é, como eu falei no começo aqui da live, que ela é para todos, né? A gente sabe que tem pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas que tem um coração, né? Que tem um coração tão grande, ajuda muitas pessoas. Então essa pessoa ela é cheia de graça, mas é uma graça comum, não é uma graça ainda salvífica. A graça salvífica é só quando realmente você confessa o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador e você passa a exercer esse caminho de Deus e você recebe essa graça toda especial. Então, quanto mais você recebe graça de Deus, mais graça você vai dar. Amém? Eu quero ler um texto aqui em Romanos 5, 20 e 21, que diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Paulo está dizendo aqui que quando Moisés recebeu ali o Pentateuco, no Monte Sinai, a lei foi introduzida para que mostrasse os nossos pecados, né? Mas aonde aumentou o pecado da humanidade, transbordou a graça de Cristo quando ele veio morrer pelos nossos pecados. Amém? Então veja como Deus ele é grandioso. A gente jamais poderia alcançar isso, nenhum ser humano poderia alcançar essa graça salvífica se não fosse nosso próprio Deus, nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, no versículo 21, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, por que reinou na morte o pecado? Porque quando Adão cai, o ser humano todo cai com ele, o homem passa a morrer até a morte física, né? E a morte espiritual, se ele não morrer com Jesus. Mas também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Apesar da gente ser pecador, da gente ser essa pessoa que sempre está errando, mas quando a gente se arrepende, quando a gente se volta, tenta errar menos, Deus ele concede essa graça, essa justiça, ele concede a vida eterna para todos aqueles que creem nele. Também aqui tem o Wallace Paz, que está aqui conosco, amém? E tem muitas pessoas chegando aí, vão compartilhando aí a live, vão dando like, amém? E nós vamos aqui passando alguns textos para a glória do nosso Deus. Tem mais um texto aqui que eu escolhi, que está aqui em João 1,14, que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Está falando aqui, João está falando aqui que o próprio Cristo que ele conheceu, que ele andou com ele. Por quê? Porque João compreendeu a graça de Deus. Deus dava força para que ele tinha uma vida cheia de confiança e esperança em Deus. Então, o que eles viram, não só João, mas todos os apóstolos, o que eles viram foi coisa que ninguém viu. E João está falando, aquele que é a palavra tornou-se carne, o próprio Cristo que se esvaziou-se da sua glória, que está em Filipenses 2, né? E viveu entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João está vendo que ele viu todos os milagres, ele viu Cristo ressuscitar, ele viu Cristo abrir olhos de cego de nascença, ele viu Cristo fazer andar sobre o mar, ele viu muitas maravilhas ao olho nu. É por isso que ele fala que ele viu essa glória, que ele quer dizer, é a graça expressada pelo próprio Deus. Ele viu coisas assim inefáveis, né? Coisas grandiosas esses homens viram. Foi uma unção tão grande que eles compartilharam com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nessa terra, que por isso que ele fala, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque é isso que o nosso Deus nos dá, sua graça, sua verdade, porque Deus não deixa ninguém enganado. Sendo justificado, aqui em Romanos 3, 24, também um outro texto, né? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então você só é justificado, você só é adotado quando você recebe essa graça. Mas para você receber a graça de Deus, você tem que ter fé, você tem que crer. Aí você é justificado, essa redenção passa a habitar dentro de ti. Tu é adotado como filho de Deus quando tu expressa a fé. Por isso que ele diz aqui em Efésios, que é um clássico,
Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça de Deus, por meio da fé que nós expressamos em crer em Deus, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, tudo é de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Veja como é a maravilhosa graça de Deus. Então, quando eu professo a minha fé, a salvação, ela é pela fé. Eu tenho que crer em Deus, que Ele existe, que Ele é meu Salvador, e eu tenho que demonstrar. E toda vez que eu demonstro isso, eu recebo essa graça. Graça sobre graça, que o apóstolo João fala. Então a gente é justificado gratuitamente por sua graça, né? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então só há um meio de você receber isso, essa graça especial, quando você é de Deus, quando você realmente está trilhando o caminho da salvação. Aqui em Tito 2,11 ele deixa muito claro: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, Deus não tem na morte, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que toda a humanidade chegue ao conhecimento dessa verdade, para que possamos receber essa graça. Por quê? Porque ele foi para o Calvário, morreu por todos, mas todos aqueles que creem, todos aqueles que têm fé no Filho de Deus, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em Romanos 8:24 ele diz como tem que ser. Como é que tem que ser? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sempre tem uma condicional para a gente receber a salvação, para a gente receber essa graça salvífica que é de Deus. Por quê? Porque você não é um robô, você é um ser humano que é livre para fazer a sua escolha em querer servir ou não servir ao Senhor. Amém? Então, eu te convido sempre a querer essa graça, eu te convido sempre a você querer Deus, participar desse banquete, não só nessa vida, mas na era do porvir, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça de Deus, ela também faz parte praticamente do Antigo Testamento. E você vai ver essa palavra graça no texto aqui de Gênesis 6:8, que é um clássico, quando o Senhor vai falar para Noé. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em algumas versões, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. Por quê? Porque só Noé recebeu a unção para pregar, ministrar, fazer aquela arca todinha. Pregou mais de 120 anos e muitas pessoas não acreditaram no Deus de Noé. Muitas pessoas não acreditaram na unção, no poder da palavra da família de Noé, que era separada, uma família que se separou para receber essa graça de Deus. Então a palavra graça, ela aparece aqui no Antigo Testamento, aqui nesse texto, né? Algumas versões vão dizer mostrou benevolência, algumas versões vão dizer mostrou seu favor, e algumas versões vão dizer que Noé achou graça diante do Senhor. Então a graça, ela não é somente no Novo Testamento, ela faz parte tanto do Antigo como do Novo Testamento, amém? E aqui também em Números 6:25 diz assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Por que eu estou lendo esses textos? Realmente que é para tirar a dúvida de muitos, porque tem pessoas que pensam que a graça só tem no Novo Testamento, e isso não é verdade. A graça de Deus, ela também está no Antigo Testamento. E aqui eu escolhi um texto aqui em Êxodo 33, por quê? Porque eu vejo aqui a graça de Deus tão forte em sua intimidade com Moisés, porque Moisés aqui está tendo um debate com Deus, um tete a tete com o Senhor. Moisés está contestando por quê? Porque o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor abriu o mar vermelho, operou grandes maravilhas, mas o povo parece que não tinha tirado o Egito dentro deles. E o Senhor chega com Moisés, o Senhor se ira contra o povo e chama Moisés. Você pode ler todo o versículo 33, mas eu vou compartilhar aqui somente essa intimidade, essa parte de intimidade
de como Deus concede graça quando a gente realmente se coloca na posição com o Senhor. A graça na intimidade com Deus. Então, depois que o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu vou matar todo esse povo, e somente, Moisés, tu se separa que de ti eu farei um grande povo, como o Senhor falou para Abraão. Mas só que Moisés foi interceder pelo povo e exigir do Senhor, né? Moisés vai exigir de Deus que o Senhor não faça aquilo, porque foi o povo da promessa. Era o povo que estava no Egito, e Moisés vai interceder, vai se colocar na frente até que o Senhor fala, não, Moisés, mas eu vou destruir, eu quero te separar com o povo, aqueles que querem me servir. E o Senhor fala, e Moisés vai interceder, não, Senhor, se for para te matar esse povo que tu tirou do Egito com mão forte, é melhor que tu risque meu nome do teu livro, é melhor que tu me mate junto com eles, mas que tu não venha fazer isso. Então, nesse debate com Deus, Deus se agrada da sinceridade de Moisés, porque Moisés não está pedindo só para ele, né? O segredo da graça é você pedir pelo seu próximo. Como agora, nesse momento que a gente está passando, momento difíceis, momento de pandemia no Brasil e no mundo, é o momento da gente expressar a nossa graça, a nossa intimidade com Deus e levar sempre uma palavra de conforto, uma palavra de amor, orar pelas pessoas que estão enfermas. Tem muitas pessoas morrendo hoje no mundo e no Brasil, a gente vê aí nos noticiários, né, nos jornais, é só morte, é só coisas horríveis. Então, se a gente tem essa graça, é o momento de toda a igreja compartilhar essa graça. A gente não está tendo culto presenciais, mas a gente está aqui. Deus colocou as redes sociais para que a gente venha fortalecer tantas pessoas nesse momento que estão com o coração dolorido, que perderam seus entes queridos, né? Essa semana agora também eu perdi um primo meu para essa doença, um grande amigo lá de Malcajuba, na cidade de Malcajuba, que foi o César Pantoja. Era uma pessoa muito querida, muito brincalhão, mas também que nós perdemos para essa pandemia. Então é o momento da gente expressar diante do Senhor toda a nossa graça, todo o nosso amor para fortalecer a vida dos nossos irmãos. Então era isso que Moisés estava fazendo aqui. Quando Moisés começou a interceder pelo povo, pedindo para Deus, para que Deus viesse com a sua graça, com a sua misericórdia, o Senhor atendeu os pedidos de Moisés e a intimidade cresceu demais entre eles dois. Por isso que eu reservei esse texto e vou ler para você aqui em Êxodo 33, do 17 ao 20, e mais para frente um pouco. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede. Olha como o Senhor expressa a graça. O Senhor queria matar o povo, Moisés desceu no pó, foi orar, foi interceder, até que o Senhor concedeu a graça a Moisés, ao seu povo. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. O Senhor te conhece pelo nome, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe o que tu necessitas, só basta você querer essa graça, querer esse Deus, para Ele te encher de poder e autoridade também. Então disse Moisés, peço-me que me mostre a tua glória. Depois de Moisés estar numa intimidade tão forte com Deus, Moisés pede coisas inefáveis para Deus. Peço-me que me mostres a tua glória. E no 19 o Senhor responde, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, graça, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Aqui o Senhor está falando de bondade, de misericórdia, de compaixão na intimidade com o seu profeta, porque o seu profeta procurou a graça, chamou a graça, e o Senhor encheu, se agradou da coragem dele, porque ele não estava pedindo por ele, mas pela nação da promessa, por tudo aquilo que Deus tinha prometido ao seu povo. E no 20, e acrescentou, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver minha face e continuar vivo. E no versículo 21, e prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Veja que intimidade tão profunda de um Deus que nos ama, expressando a sua graça com um ser humano pecador insignificante. Mas a gente aqui aprende uma grande lição, que toda vez que a gente procura a Deus, com o coração contrito, com o coração quebrantado, verdadeiro, Deus se revela para a gente.
Deus se revela na palavra, Deus se revela em sonho, Deus se revela, meu irmão. Deus se revela, Ele não mudou, é esse Deus que está falando contigo nessa noite, amém? Então, quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei a minha mão até que eu tenha acabado de passar. E no 23, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, o profeta Moisés foi um dos profetas que tiveram mais intimidade com Deus. É por isso que o Senhor fala lá em Deuteronômio que depois de Moisés, o Senhor ia levantar um profeta como ele. E esse profeta foi o próprio Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, que veio nessa terra mostrar que ele era maior que Moisés, que ele era maior que Abraão, que ele era maior que todos os profetas. Por quê? Porque ele era a revelação, ele era o Filho de Deus que haveria de se manifestar. Então, a gente vê que a graça do Senhor, vou confessar uma coisa para você que não sabe, talvez, a graça do Senhor, ela vem do livro de Gênesis até Apocalipse. Todos os livros do Senhor, você vai ver a graça de Deus. Aqui em Gênesis 12, eu separei aqui 3 versículos para você ver que no começo, quando o Senhor ele vai criar os céus e a terra, ele já está mostrando a sua graça. Quando ele vai criar os luzeiros, fazer dia e noite, ele vai falar do haja luz, ele já está criando, ele já está mostrando a sua graça, né? A graça de Deus é tudo que está aí para você usufruir. É a graça de Deus. Quando você acorda, já tem o seu fôlego, é a graça de Deus. Quando você acorda e já tem um alimento na tua mesa que Deus te dá, já é a graça de Deus, né? É uma pena que a gente não dá muito valor a isso, não é verdade? E aqui no versículo 15, 16, 17 de Gênesis 2, olha como a graça e o cuidado de Deus com Adão. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor, olha, Adão, vou te colocar aqui no jardim, tá? O Senhor já tinha formado ele do pó da terra, e o Senhor falou para ele, o Senhor, Deus, colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Olha, Adão, eu vou te encher de graça, eu vou te colocar no paraíso, mas é para você cuidar e cultivar. Eu te pergunto nessa noite, você tem cuidado daquilo que Deus colocou em tuas mãos? Você tem cuidado da tua família, da tua casa, de tudo aquilo que Deus tem te ofertado através da graça dele? E no 16 ele diz assim, e o Senhor Deus ordenou o homem. Agora, aquilo que eu falei para você, a graça ela sempre vem com uma condicional. Todo texto bíblico que o Senhor vai falar de graça sempre tem uma condicional. Amém? Para você receber a graça, mas você tem que expressar a sua fé para receber. E o Senhor ordenou o homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Colocou ele lá para cuidar e cultivar, e o Senhor agora vai falando com ele, olha, mas você vai fazer isso. Não faça isso aqui, faça isso daqui. Por quê? Porque Deus sempre dá a direção certa para a nossa vida. E no 17 ele diz, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor foi bem claro com Adão, para que ele pudesse vir fazer a sua escolha, e a gente já sabe o que aconteceu. Ele comeu, entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Amém? Por isso que todos pecamos em Adão, morremos em Adão e nascemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado amigo, você vê que a graça do Senhor, ela está em todo lugar, no Antigo e no Novo Testamento. A palavra graça, no Antigo Testamento, no hebraico, quer dizer ren, que significa elegância, favor, bondade, misericórdia de Deus, né? E no Novo Testamento o termo é charis, né? Então, quer dizer, tanto no Novo como no Antigo Testamento, a graça de Deus está em toda a Bíblia, né? E aqui em 2 Coríntios 12, do 9 ao 2, depois de Paulo, numa grande intimidade com o Senhor, Paulo sabe que ele tem um problema pessoal, porque ele se vê como um pecador diante de Deus, ele vai orar para que o Senhor tire aquele espinho da vida dele, né? A gente sabe você sabe que todos nós, a gente tem os nossos espinhos na carne, né?
E só a gente sabe quais são eles, né? As pessoas não sabem, mas você sabe porque Deus te conhece por dentro, te sonda por dentro. Então, nesse momento que Paulo vai orar ao Senhor, ele ora 3 vezes para que o Senhor venha tirar esse espinho da carne de Paulo. E olha que o Senhor fala para ele no versículo 2 Coríntios 12, do 2 a 9, que é um clássico da igreja. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele falou para Paulo, Paulo, é com esse espinho que eu vou trabalhar na tua vida. Que toda vez que tu pensares que esse espinho está te causando mal, pelo contrário, é quando você, Paulo, estiver nessa fraqueza, é quando você se sentir só, é quando você se sentir mal, quando você se sentir fraco diante de mim. Eu te garanto, Paulo, se tu permanecer na minha graça, se tu permanecer na minha fé, fazer tudo o que eu estou te pedindo, você não é fraco. Pelo contrário, Paulo, você é forte. Olha que ele vai concluir. Portanto, eu me gloriarei. Depois que Paulo entende essas coisas, ele vai já exaltar o nome do Senhor. Portanto, eu me gloriarei, Paulo está dizendo, mas ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Porque o Senhor falou para ele que o amor dele por Deus era aperfeiçoado na fraqueza, no sofrimento, no espinho da carne. E eu acho lindo, assim, Paulo, que quando ele reconhece que quando ele é um fraco, que ele é um pecador, mas ele está fazendo a vontade de Deus, é aí que ele está agradando a Deus. Nas fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Todos nós erramos. E aqui ele vai exaltar o nome do Senhor. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Cristo não vai repor sobre ti se tu não buscar na tua bonança, numa vida cheia só de alegria. Não, é nos nossos erros, é em nosso sentimento que o poder de Deus ele vai fortalecer a nossa vida, que ele vai se repousar sobre a gente. A Bíblia está dizendo, a graça do Senhor é suficiente para todos nós, né? Olha que ele diz, mas ele me disse, o próprio Deus disse para Paulo, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, Paulo. Eu não vou tirar esse teu espinho, porque é esse espinho que faz tu se aproximar de mim. É esse espinho que faz tu ir para a igreja, é esse espinho que te faz tu ser melhor, é esse espinho que faz eu trabalhar em ti. Porque todos nós temos esse espinho na carne. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Eu te pergunto, quem é que quer se alegrar? Isso é loucura. Quem é que quer se alegrar diante de Deus nas fraquezas? Nos sentimentos, nos momentos difíceis? Ninguém. Mas quando tu entende que é na fraqueza que Deus trabalha em ti, naquilo que tu quer fazer de bom, que Paulo fala e tu não faz, mas que tu passa o processo, aí que tu entende isso, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse. Por isso que ele fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais, Senhor, nas minhas fraquezas, porque eu já entendi que quando eu estou fraco, é que eu sou forte diante de Ti. Amém? E no versículo 10 ele diz, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, né? Nos insultos, nas necessidades que passamos. Olha o que ele está dizendo, nos insultos, né? Nas necessidades, tudo isso a gente enfrenta na nossa vida, viu? E o Senhor falou para ele, olha, tudo isso que tu está passando, é aí que eu trabalho em ti. E ele entendeu isso, por isso que ele começa o versículo 10 enaltecendo o Senhor. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, me alegro nas minhas fraquezas, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, porque ele recebia muitas críticas sobre o seu ministério, muita perseguição, muitas afrontas, nas necessidades que ele passou, que ele enfrentou em seu ministério, na sua vida. Aquilo que a gente passa na nossa vida, a gente passa insultos, a gente passa as necessidades. Eu vou ler e vou explicar para você o texto. Olha o que ele diz, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém?
Então Deus trabalha em nós nas nossas fraquezas, porque Ele sabe que é nas nossas fraquezas que a gente vai se reerguer. Agora, o segredo é não desistir de Cristo. O segredo é não desistir de Deus. O segredo é não desistir da fé. O segredo é permanecer fiel a Deus, porque Ele vai trabalhar em todos os sentidos da nossa vida. Por isso, por amor de Cristo, Ele quer dizer que Ele se alegra nas fraquezas dele, pois nos insultos, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Não é quando ele está forte que ele agrada o Senhor, não. Quando ele está forte, ele está bem. Quando a gente está forte, a gente se acha que a gente está bem espiritualmente quando a gente está forte, mas na verdade, quando a gente serve a Deus, é na fraqueza que a gente demonstra. Por quê? Porque quando você está na fraqueza, você procura mais a Deus. Quando você está na fraqueza, nas tentações, nas angústias, se você realmente ama a Deus, aí que você vai buscar mais Ele. É nos sofrimentos, nas perseguições, é nas pelejas da vida que enfrentamos todos os dias. Mas aí é que quando a gente pensa que é fraco, é que a gente é forte diante de Deus. Deus está falando para ti nessa noite, olha, eu vou te ajudar nas tuas necessidades, eu vou te ajudar quando alguém te perseguir, eu vou trabalhar em ti nas tuas angústias, nos teus sofrimentos. Porque quando tu pensa que tu não é importante, quando tu pensa que tu não é nada, tu és tudo para mim. Deus está falando para nós. Deus está falando que Ele é tudo conosco. Quando a gente está passando por esses processos, a gente tem que se alegrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Mais um texto aqui que ele está aconselhando Timóteo. Aqui em 1 Timóteo 1, do 14 ao 15, diz assim: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Ele está aqui aconselhando Timóteo, relatando para Timóteo aquilo que ele estava passando em seu ministério. E também preparando Timóteo para um grande ministério na frente. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Ele está falando para Timóteo. Juntamente, aquilo que eu falei para você receber a graça, juntamente com a fé e o amor que estão em mim, em Cristo Jesus. A fé, ela move montanhas. A fé, ela faz a gente conseguir aquilo que a gente não vê. A fé é uma coisa sobrenatural. Sabe o que Deus manda dizer para você nessa noite? Exerça a sua fé. Coloque a sua fé em ação. Entregue na mão de Deus a sua vida, o seu propósito. Exerça a sua fé. O inimigo, ele quer apagar. A nossa carne, ela quer apagar a nossa fé. Principalmente nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, das nossas angústias pessoais. Porque tudo é na mente. Tudo é na mente. Tudo é na nossa mente. Amém? Mas olha o que ele diz, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo. E como é que eu vou ter essa fé sobrenatural? Eu só vou ter essa fé sobrenatural quando eu leio a minha Bíblia, quando eu oro e quando estou em sintonia com o Senhor. Aí essa fé vai produzir mais graça sobre a minha vida e eu vou fazer a vontade do Senhor, porque eu estou cheio de graça. Eu estou cheio de amor para dar. Vou produzir os frutos do Espírito que está em Gálatas 5, 16, 17. Quando você está em Cristo, que você recebe graça, você quer falar, você quer dar testemunho de tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque tu está cheio de Deus, tu está cheio de graça para dar. Então a graça de Deus, ela é muito mais profunda. A graça de Deus está aí para toda a humanidade, para todo ser humano. Veja como Deus nos ama. Veja quão bom é esse Deus que servimos. A gente não merece, gente. A gente não merece. Mas Deus nos amou primeiro. Deus nos resgatou do cativeiro do pecado. Deus é o nosso Deus. E aqui no versículo 15 ele diz, esta afirmação, Timóteo, Paulo está falando para Timóteo, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que expressar minha fé, eu tenho que expressar meu amor para receber essa graça, ter uma vida mais de paz, para o meu lar ter paz. Amém? E olha o que ele diz,
Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Meu Deus do céu! O que esse homem fez pelo Evangelho? O que esse homem sofreu pelo Evangelho? Esse homem andou todo quase o continente do Império Romano, pregando a palavra de Deus, apanhando nas prisões, viu? Quando ele ia de uma localidade para outra, ele sofreu um naufrágio, né? Ali ele correu risco de vida. Mas esse homem, quando você vai estudar a história desse homem, foi 12 anos de ministério desse homem, fazendo a vontade de Deus. E Deus usando esse homem poderosamente, desde o encontro dele na estrada de Damasco, em Atos 9. A vida desse homem não foi mais a mesma. Esse homem, com a mesma proporção, quando ele era um fariseu, um inimigo da igreja, ele pensava que ele estava certo, ainda não entendia o mistério de Deus. Quando Deus derruba ele ali em Damasco, que Deus cega ele, que o Senhor manda Ananias lá para tirar as escamas dos olhos dele, você pode ler em Atos 9, você vê que a partir daquele momento, aquele homem foi cheio de uma unção, de uma graça, de um poder de Deus tão forte na vida dele, que ele, desde aquele momento, ele nunca mais parou de fazer a obra do Senhor. Foram 12 anos de ministério, viajando de lugar em lugar. Às vezes ele passava um ano numa cidade, ali levantando as igrejas, preparando os obreiros. Aí ele passava para outra cidade, também passava um ano e meio. A cidade que ele mais trabalhou foi a cidade de Éfeso, onde ele passou quase 3 anos ali ensinando, mostrando o seu valor. De lá viajou e foi parar em Roma, e foi lá em Roma que Nero mandou decapitar ele. Mas mesmo assim, por tudo que ele fez, pelo amor do Evangelho, da sua unção, da sua autoridade, Paulo ressuscitou pessoas, Paulo curou muitas pessoas, Paulo ganhou muitas almas para o reino de Deus. Mas olha o que ele fala nesse versículo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele não se considerava digno de tudo aquilo que ele tinha feito para o Senhor, porque ele não queria honra para ele, ele não queria glória para ele não queria competir com ninguém em ministério. Hoje a gente vê uma competição, né? Parece que só a igreja lá do irmão é que Deus está lá, as outras igrejas Deus não está. Parece que é só o ministério dele que existe, o outro não existe. Que babaquice, meu irmão. Tem que aprender com um homem desse, que doou a sua vida ao Evangelho e dizia que as marcas de Cristo estavam na vida dele, que o morrer com Cristo era lucro para ele. Ele se vê um dos piores homens fazendo tudo o que ele fez. E às vezes a gente não faz nada, desiste de Deus. Amém? Aprenda com esse homem, o homem que recebeu poder, o homem que recebeu autoridade, o homem que recebeu a graça de Deus e está dizendo dos quais eu sou o pior de tudo que ele fez pelo reino. Isso aqui é uma pessoa que está muito cheia de Deus para reconhecer que ele não é nada diante de Deus. Ele é pó e cinza e ponto final. Amém, meus irmãos? Então a graça de Deus é isso que ela faz na nossa vida. Ela faz cada dia a gente ficar mais embaixo e a obra de Deus cresce. É por isso que João Batista fala que ele cresça e que eu diminua. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, os jovens de Deus, quando recebe essa graça especial, quando essa graça de Deus passa a fazer parte das suas vidas, meu irmão, não tem para ninguém, você é uma potência diante de Deus. Só que a soberba não pode subir para a tua cabeça. A soberba não pode subir para o teu coração, porque você não é nada. Você é apenas um instrumento de Deus para levar a mensagem de Deus para as pessoas que precisam. Então esse homem aqui nos ensina uma grande lição, que quanto mais Deus dá para a gente, mais a gente tem que ser humilde e mais a gente tem que descer diante de Deus. Não querer controlar a vida das pessoas.
não querer controlar a vida das pessoas. Não existe isso. O pastor não tem que controlar a vida de ninguém. O pastor, Deus chama os pastores nessa terra não para controlar a vida das pessoas, mas para ajudar as pessoas, para dar conselho para as pessoas e mostrar o caminho da verdade e o caminho estreito. Aí cabe a pessoa escolher se ela quer o caminho da verdade ou se ela quer o caminho do espírito, estreito do mundo, mas a decisão é sua. Então o pastor está para aconselhar você, para direcionar você, mas a decisão é sua, se você realmente quer o caminho largo para a perdição, ou você quer a graça de Deus, você quer trilhar o caminho da verdade. A decisão é sua. Não existe isso. Hoje eu vejo essa soberba dos pastores querendo controlar a vida das pessoas. O que nós temos que fazer é orar, ser amigos, ser parceiros. Viu? A gente aprende que esse homem aqui, muita lição nesse versículo, de um homem que doou a vida dele pelo Evangelho, dizendo que ele é o pior pecador. Eu vejo quando Deus exalta tantos ministérios, a pessoa vira soberba, a pessoa não visita ninguém, não dá um alô para ninguém, esquece de quem começou o ministério com ela. Deus não se agrada desse tipo de gente. Deus não se agrada. Sabe por quê? Porque Ele te deu a graça. A graça é dele, o poder é dele, e a graça dele se aperfeiçoa quando tu abre teu coração. Quando você está fraco, quando você está soberbo, quando você se sente indigno diante de Deus, te ajoelha, pede perdão, que Ele te enche de autoridade, Ele te enche de unção, porque Ele é fiel. Então, amados irmãos, a graça de Deus é para toda a humanidade. A graça de Deus se reflete nas nossas boas ações, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu faço bem, quando eu dou testemunho, aquela pessoa fala, olha esse homem aí, olha, esse pastor ele é diferente, essa mulher é diferente. Isso é graça. É graça, é graça, é graça, é graça de Deus. Amém? Que a graça de Deus essa noite possa te fortalecer. Que a graça do Senhor nessa noite, ela possa entrar sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã que está nessa live comigo. A graça de Deus é uma coisa tremenda, porque Ele nos ama. É uma coisa sobrenatural. E quando a gente entender isso, que a gente não merece, que a gente é indigno de tudo que Deus faz, Deus está aí mostrando a glória dele na natureza, Deus está aí mostrando a glória dele nessa pandemia. Apesar de as pessoas estarem morrendo, mas muitas pessoas estão saindo curadas dos hospitais, muitas pessoas estão sendo restauradas pela graça da igreja que está orando, que está intercedendo para Deus livrar as pessoas, salvar as pessoas, para que essas pessoas venham ser confortadas nesse momento de tribulação, nesse momento difíceis que estamos passando nesse momento no Brasil e no mundo. Então, meu amado irmão, deixa a graça de Deus fazer parte da sua vida. A graça de Deus é um favor. Só que esse favor de Deus não é de qualquer jeito. Para mim receber esse favor de Deus, para mim ter essa graça de Deus, eu tenho que expressar a minha fé, eu tenho que crer, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que expressar essa fé, eu tenho que crer na verdade de Deus. Viu, meus amados irmãos? Então esta é a palavra nessa noite para a tua vida, para teu coração. Domingo nós estaremos aqui, se o culto não voltar ao normal, né, nós já vamos estar aqui também passando, a igreja não vai parar. A igreja não pode parar, a igreja ela tem que fazer a sua parte, pregar e ministrar a palavra do Senhor, principalmente nesse momento que estamos passando. Ano passado passamos por isso, estamos passando de novo, mas Deus tem uma palavra para o teu coração, Ele está dizendo, olha, a minha graça te basta. E a minha graça te basta, e se tu crê em mim, se tu tiveres fé em mim, eu vou te fortalecer na tua fraqueza, eu vou te ajudar na tua fraqueza, eu vou te abençoar nas tuas fraquezas, nas tuas tribulações, nos teus sofrimentos, porque eu sou Deus. Então fecha teus olhos que eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Maravilhoso e eterno Deus,
Eu quero te apresentar essa noite todas as pessoas, meu Deus, que está aqui comigo nessa live, nesse Facebook, para todo mundo, Senhor. Essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de não parar a Tua igreja, mas respeitando as nossas autoridades, porque também elas são constituídas por Ti. A Bíblia diz que todas as autoridades, Romano 13, são constituídas por Ti, Senhor. Mas que Tu venha dar sabedoria ao nosso governador, que Tu venha dar sabedoria às nossas autoridades do nosso país, nosso presidente, para que essa doença, Senhor, ela seja erradicada do nosso país. Sabemos, Senhor, que não tem sido fácil enfrentar esse momento difícil, mas a Tua graça é que nos basta, e que nós possamos nos agarrar na Tua graça, que nós possamos expressar nossa fé nesse momento, quando tudo diz que não, Senhor, mas a última palavra vem de Ti. A última palavra é Tu que dá na nossa vida, Senhor. É Tu que dá nessa nação, é Tu que dá na nossa casa. Por isso, Senhor, nessa noite, nos limpa, nos sara e nos enche da Tua graça. Que possamos ser pessoas melhores, que possamos, Senhor, perdoar, que possamos, Senhor, deixar de lado as coisas do passado e tentar viver o presente e expressar essa fé, expressar essa graça que Tu deste a toda a humanidade, desde quando Tu criou essa terra, desde quando Tu criou tudo que há no mundo, Senhor. Isso é a verdadeira graça que Tu dá para toda a humanidade. E que possamos ter essa graça salvífica, Senhor. Essa graça, Senhor, que é uma graça tão especial quando nós Te servimos, quando nós mostramos nossas intimidades contigo e quando nós professamos a nossa fé. Abençoa, Senhor, as famílias que estão comigo nessa noite. Abençoa as famílias, meu Deus, que já perderam os seus entes queridos, que Tu venha nesse momento confortar seus corações, que Tu venha dar força a essas pessoas que estão nos hospitais, sofrendo, Senhor, com essa pandemia, com essa doença, que Tu venha visitar os leitos dos hospitais, juntos com meus irmãos que estão orando aqui numa intercessão, Senhor, numa oração intercessória, não só pela nossa família, não só pela nossa casa, mas por essas pessoas que no mundo estão sofrendo com essa doença, Senhor. Tem misericórdia, mostra a Tua graça nesse tempo de dor, mostra a Tua graça nesse tempo de sofrimento, mostra a Tua graça, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, nos dá uma noite de paz. Traz respostas para as nossas vidas nessa noite, nessa live humilde, nessa live tão objetiva, Senhor, que Tu colocou no meu coração para passar esse tema graça de Deus, esse favor, Senhor, que nós não merecemos, que esse favor, Senhor, que só Tu pode expressar, porque somos falhos, erramos, pecamos todos os dias, mas Tu, Senhor, nos renova. Tu, Senhor, nos dá confiança. Tu, Senhor, nos dá a esperança de uma vida, Senhor, coberto pela Tua graça. Por isso, nessa noite, eu Te abençoo, meu irmão. Por isso, nessa noite, eu Te abençoo, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa ter uma noite de paz, que você possa ter uma noite de júbilo na presença do teu Deus. Amém? É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz de Jesus Cristo, compartilhe essa live, que elas possam chegar a vários corações nessa noite e que as pessoas possam ser alcançadas por essa graça de Deus, que só Ele nos dá, só Ele que pode dar a graça. Mas eu tenho que expressar a minha fé, eu tenho que fazer a minha parte para receber mais graça, para Ele me encher dessa graça, pelo poder do Seu Espírito que habita em mim, eu passo a ser bênção para a vida de outras pessoas. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo encontro e, como sempre, tchau, bye, fui. Amém? Está encerrado a nossa live. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado, você que ficou comigo até agora. E domingo a gente vai estar aqui no Ministério Adoração e Graça, fazendo a obra do Senhor, pregando, debatendo. É isso que a gente vai fazer. Sejam todos abençoados por Deus e muito obrigado mais uma vez. Tchau, bye, fui. Agora de verdade. Muito obrigado. Estamos encerrando. Até a próxima. Tchau, tchau. A todos que estão aí. Irmã Eliane está aqui, a Simone. Tem um monte de gente aqui comigo, minha esposa,
E a irmã Rita está aqui. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui nessa noite. A irmã Simone, e tem outra Simone aqui chegando. É muita gente aqui. Eu só tenho que agradecer a todos vocês que têm compartilhado, têm nos ajudado, e peço as suas orações. Não só por esse ministério, mas pela nossa nação, pelo nosso país, pelas pessoas que estão precisando. Você é importante de Deus, você é importante para Deus. Tem graça na tua vida. Ore, interceda, para que o Senhor venha dar vitória a essas famílias, para que o Senhor venha tirar dos hospitais essas pessoas que estão entubadas. Amém? Então eu te agradeço por tudo. Vamos nos unir nesse momento difícil. É o momento da gente se unir em oração. É o momento de toda a igreja fazer a sua parte para que Deus venha dar vitória. Aqui está o Wallace Paz, tá a Simone Baldez. Muito obrigado, que Deus possa guardar a cada um de vocês. Amém? Eu vou embora, senão não vou. Tá tão gostoso, viu? Se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe, dá um amém, para que essa live possa alcançar muitos corações, até mesmo de pessoas que possam estar agora nos hospitais, ali, colocando um celular para ver. A palavra do Senhor, ela vai penetrando, ela vai fazendo a sua parte, a gente vai ministrando, o Espírito Santo de Deus vai usando a gente, e a graça dele vai se espalhando aí por todo o planeta, por toda a terra, porque essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Muito obrigado. Tchau, bye, fui. Agora é verdade. Tchau, tchau.